A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. O programa de hoje está super especial. Nós temos uma convidada que é psicóloga e vai falar um pouquinho pra gente sobre a saúde parental. Um assunto muito importante e você que está aí do outro lado vai entender a importância dele. Afinal de contas, quando a gente assiste, presta atenção nos nossos convidados aqui do Muito Mais Saúde, a gente consegue cuidar da nossa saúde e da saúde das pessoas que a gente ama. Então, no nosso programa de hoje, Daniele Furtado. Olá, tudo bem? Olá, Tati. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda ao Muito Mais Saúde. A gente está ensaiando aí, né, esse nosso encontro aqui para falar de um assunto super importante. Mas antes, eu gostaria de saber por que Daniele escolheu psicologia para a vida. Então, Tati, eu decidi fazer medicina, eu tinha 10 anos. Nossa! Né? E eu queria ser pediatra. Era isso que eu queria fazer, eu decidi e levei isso até o vestibular, né? Inclusive tinha bolsas de pesquisa na Fiocruz, porque era isso que eu queria fazer. E aí fiz um vestibular, não passei, porque era bem Muito concorrido e na minha época você fazia uma prova para cada universidade. Fiz uma segunda vez, não passei. E a minha mãe sábia disse, chega de vestibular, você vai escolher uma faculdade, vai entrar. Depois Você faz de novo o vestibular se você quiser, mas eu quero que você pare de ficar nesse ciclo de eu tenho. Nossa, que sabedoria! Pois é. Que massa! E aí eu falei, então eu vou fazer psicologia, porque como pediatra, a psicologia só vai complementar o meu trabalho. E eu fui fazer a psicologia. E aí foi eu me picada. apaixonei pela psicologia perdidamente. Entendi que eu queria cuidar das pessoas, mas eu não queria cuidar como médica, eu queria cuidar como psicóloga. Gente, olha que incrível. E me apaixonei e sou apaixonada até hoje. Assim, adoro a minha profissão, sou muito feliz na minha escolha. E a psicologia te escolheu também, né? Te puxou, te buscou. Me buscou. Né? Falou, vem comigo, por aqui vai dar tudo certo. Vamos por esse caminho Vamos aqui. por esse caminho. Que interessante. Porque cada um tem uma história, né? Às vezes está seguindo ali os passos da família. Agora com 10 anos, super precoce, né? Pois escolher a profissão. Já queria, já estava muito centrado. E bom essa coisa da mãe poder, de você poder ouvir sua mãe para dizer, olha só, tudo bem, você quer fazer, mas vamos tentar pensar numa alternativa nesse primeiro momento, porque você está cansada de fazer a mesma coisa. Olha, que massa. E que bom, que porque... bom, que bom. Até uma dica para os jovens que estão aí nessa escolha da profissão. Sim, das vezes a gente ter esse olhar assim, para um pouco, né? Porque cansa, o vestibular é muito estressante. Estuda. Estuda. Abre mão de muita coisa. Muita coisa. E como psicóloga, né, você já deixa o recado. Pois é. Daniele, hoje a gente vai falar sobre a saúde parental. Sim. E aí a gente queria saber o que é saúde parental para quem está em casa, entender um pouquinho, e por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Vamos lá. Quando a gente está falando de saúde parental, a gente está falando da saúde dos pais e dos cuidadores, né? Daquelas pessoas que estão ali responsáveis pelas crianças e pelo adolescente. Né? Então a gente está falando de um equilíbrio emocional, né? No cuidado com a criança e no cuidado com o adolescente. Por que isso é importante? Porque se eu tenho um pai adoecido, se eu tenho uma mãe adoecida, consequentemente, essa família pode adoecer e essa criança também pode adoecer. Entendi. Né? Porque se a minha saúde, enquanto cuidador, não vai bem, as chances de chegar para a criança são enormes, né? Muitas vezes no consultório, quando eu estou atendendo uma criança, já teve vezes de eu atender 2 vezes a criança, 1 vez os pais. Porque você vai percebendo que aquela família está precisando de cuidado. E ela tá chegando para você como um reflexo desses pais. Ela está chegando, às vezes, como um reflexo. E também já teve vezes de eu dizer, então, vamos fazer uma coisa? A gente não vai fazer terapia com essa criança agora, a gente vai fazer terapia com você. Porque eu acho que a criança vai ganhar muito mais nesse momento, porque a criança ganha. Se os pais estão saudáveis, a criança ganha muito e o adolescente também. Olha que importante. A gente tinha que fazer uma faixa bem grande com essa frase e mostrar, porque às vezes o pai e a mãe estão tão preocupados com outras coisas, né? E às vezes estão tão preocupados com a saúde mental da criança, mas não estão preocupados com a saúde deles. Né? E não funciona, sabe? Se você não está saudável, a sua possibilidade de cuidar daquele indivíduo é menor. É menor.
Com certeza. Agora fala pra gente, quais são os principais desafios que os pais enfrentam hoje em relação ao bem-estar emocional? Olha, o que eu mais percebo, o que eu mais recebo no consultório, né, é sobrecarga. Então, hoje eu tenho o pai que lida com o trabalho, lida com a educação dos filhos, lida com a questão da casa, com cuidar da casa, né, com as responsabilidades da casa e lidar consigo mesmo, né? Então é uma lista muito grande. É uma lista rapidinha, né? Porque a gente está falando de 5 coisinhas aqui. A gente está resumindo, compilando, mas é muito maior. Você pensar que um pai e uma mãe às vezes chegam em casa do trabalho 6 da tarde com uma criança que, dependendo da idade, é uma energia enorme e aquele pai já está exausto. Sim. Né? Com tanto problema para resolver, conta para pagar, trabalho para metas, né? Metas para alcançar, né? Aquela criança numa demanda de eu quero atenção. E cadê a sua energia? Então, esses são alguns dos desafios que enfrentam para ter esse equilíbrio, né? Esse é um dos desafios, equilibrar, né, essas relações. A rotina. Às vezes, a pressão da rede social que publica lá uma parentalidade idealizada, que não é real. Sim. Né? E aí aquela mãe, aquele pai olha e se sentem assim, nossa, mas eu não sou assim, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu não consigo isso. Aquilo é um ideal, aquilo não é real. E é um recorte, né? É um recorte. Tão importante a gente falar que a internet é um recorte, o Instagram é um recorte. Porque as pessoas ouvem e querem reproduzir aquilo. E não consegue, porque aquilo ali é só um momento pequenininho da vida da pessoa. Sim. Né? A gente tem uma reestruturação familiar também. Como assim, no meu tempo, a minha mãe tinha a minha avó, tinha os meus tios, tinha os meus primos. A gente tinha umas famílias maiores. Agora, você normalmente tem pai, mãe e os filhos. Então, aquela mãe, aquele pai tem que dar conta de tudo. Sim. Não tem rede de apoio. Quantos pais hoje não têm rede de apoio? Não tem. Né? Eles estão ali sozinhos. Na escola um dia para dar um alívio. Exatamente. Ali, né? Acompanhar, levar para um lanche enquanto você está indo ao médico. Isso. Ou ir buscar, né? Para você chegar do trabalho com mais calma, sem naquela correria de sair do trabalho, vai buscar o filho. Sim. Então, essa reestruturação das famílias também acaba trazendo um peso, porque às vezes mudam, inclusive, da cidade, porque agora as empresas, né, você vai para lá, vai para cá, às vezes vai para outro lugar do mundo. Verdade. E as famílias estão, às vezes, aqueles pais estão sozinhos, eles não têm um intervalo. Então, mais um desafio para ter esse equilíbrio emocional. Né? Além de toda essa lista que a gente falou aí, equilibrar esse tempo, existe também essa questão de sozinhos, né? Sozinhos. Então, assim, buscar rede de apoio às vezes é importante. Importante, né? E às vezes fica, não vou pedir, não vou incomodar. Pedir ajuda é muito importante. Eu sei que muita gente aprendeu a não pedir. Tive meu filho, deixa comigo agora. E não é, né? A gente precisa voltar um pouco, né? Com essa educação comunitária, um pouco de assim, podemos pedir ajuda. E é muito bom. E não é feio, né? Pedir ajuda. Pelo contrário. E às vezes quem está ajudando fica super feliz também em poder contribuir com alguma coisa, né? E a gente pensar que a gente pode pedir. E o outro tem todo o direito de negar. Exatamente. Porque, né? O meu papel é te pedir ajuda. Se eu não posso. Exatamente. Entender que a pessoa pode te dizer, olha, eu não vou poder. Olha, importantíssimo demais isso, porque às vezes a gente quer ser o super-herói ou a super-heroína dentro dessa casa, dentro dessa relação, né? Como exemplo para essas crianças, para esses filhos. Sim. Mas se não pedir ajuda, vai complicar, né? Às vezes complica bastante. Entendi. Agora, como o equilíbrio emocional dos pais impacta o desenvolvimento dos filhos? Você falou logo ali no começo que às vezes essa criança chega para você, esse adolescente chega para você como um reflexo desses pais, né? Então, essa saúde mental implica no desenvolvimento total da criança, cognitivo, emocional? Às vezes sim. Porque se eu pensar, por exemplo, que uma criança de 1 ano, 2 anos está vivendo um nível de estresse constante, alto, ou seja, ela tem pais que gritam, né, que não tem qualquer paciência, qualquer disponibilidade. Sim, isso vai refletir, às vezes, numa questão cognitiva, porque como é que essa criança vai se concentrar, por exemplo, né, se isso prossegue, ou seja, se essa família, essa desestrutura dessa família prossegue, e a criança faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, como é que essa criança estuda? Como é que essa criança se concentra? Sim. Né? O que ela está vivendo dentro dessa casa? O que ela está vivendo dentro dessa casa? Porque às vezes eu ouço os pais dizendo assim, mas esse menino,
Ah, dei mesada, gastou todo o dinheiro. De um cliente falou assim, porque dei, e ele não sabe usar. Eu falei, então, mas você ensinou ele? Sim. Porque criança precisa aprender, você precisa lá dizer para ele como gastar, você deu uma aula, você educa ele financeiramente, porque ele não aprende sozinho. As emoções também não. Então, se o pai está desequilibrado emocionalmente, se eu não lido bem com as minhas emoções enquanto pai e mãe, né? Se quando eu estou com raiva eu bato, eu grito, eu berro, Quebra as coisas dentro de casa. eu estou dizendo para aquela criança, para o meu filho, que essa é uma forma de lidar com a raiva. Porque aquela frase assim, mas você não pode fazer o que eu faço, mas as crianças provavelmente vão fazer e os adolescentes vão, porque assim, você faz, por que eu não posso fazer? Exatamente. Principalmente nessa fase da adolescência, né, Daniele? Então a gente precisa ser coerente na fala, mas na postura para educar os filhos. Isso é difícil, a beça, eu sei que é. E a gente não está falando aqui, nossa, de mas virar uma chave assim, né? Não, eu tenho que ser paciente o tempo todo. Não, ninguém é. Você não vai ter conseguir conversar, expressar tudo bonitinho sempre. A gente não está falando de padrão, a gente está falando de equilíbrio. Daquele comercial de margarina que não existe. Não. E também uma coisa muito interessante, não só com essa relação com os filhos, mas nas nossas relações da vida. Sim. Com um amigo de trabalho, colega de trabalho, Sim. com o nosso parceiro da vida. Sim. Porque é isso, nem sempre a gente está ali também. É isso. Né? Não tá. Com a paciência 100%. Porque a gente não controla sentimento. As pessoas falam assim, eu quero, às vezes chego na terapia, eu quero aprender a controlar a minha raiva. Né? Assim, a gente vai sentir raiva. O que a gente vai aprender é como a gente vai lidar com essa raiva. Entendi. Né? Então, se você tá com essa saúde mental em dia, você vai conseguir lidar com esses sentimentos que às vezes vêm com muita intensidade de maneiras mais equilibradas. Não todo o tempo, mas na maior parte do tempo. Entendi. Às vezes a criança está no carro com o pai super estressado no trânsito. Então, olha o exemplo que ele está levando, Pois né? A falta de paciência para lidar com aquilo. Então, são muitos exemplos. E é interessante que às vezes a gente fala, a gente fala, mas é realmente o exemplo, o fazer que vem trazendo essa criança junto, né? Sim, o exemplo, às vezes, ele é mais forte. Dependendo da faixa etária da criança, então, em que ela está muito perceptiva, né? Tanto que às vezes, por que a criança fica confusa? Porque você está falando para ela não fazer, filhinho, não faz. Para ela não faz o menor sentido. Não faz sentido. Como assim eu não faço, mas ela tá rindo, né? E aí ela quer falar com amorosidade, não quero brigar com meu filho, eu quero conversar com meu filho. Que bacana. Sim. Mas tem que ter o limite, né, Daniela? Tem. Aí a gente usa às vezes na orientação parental, é falar com firmeza. Ou seja, você precisa ser clara no que você está falando para uma criança. E ser clara no seu tom de voz, na sua expressão. Então, assim, se o que você fez, eu estou querendo dizer que não é legal, eu preciso estar expressando isso. Okay. Eu não vou falar com raiva, eu não vou alterar a minha voz, né? Mas eu vou deixar claro para aquela criança que é uma informação coerente. Toda informação é uma só. O meu rosto, a minha voz, o que eu estou dizendo é coerente. É um conjunto. É um conjunto. Muito bem. Vou chamar um intervalo rapidinho, como passa rápido, né? Muito. Primeiro bloco voou, a gente vai para o intervalo, já a gente volta. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Voltamos do intervalo e seguimos aqui com um assunto super importante. Mas quem disse que um assunto importante também não pode ter uma leveza, não é, Daniela? Sim. A gente conversando com quem está em casa, levando essa informação, é muito bom. Sim. Agora, fala pra gente, quais práticas podem ajudar os pais a cuidar assim, melhor dessa saúde mental? Existem algumas práticas? Claro que a gente quer receitas. Nem sempre o mesmo caso, né? Não existe uma receita pronta, mas existem algumas práticas para a gente deixar de dica? Existe de você, tá? Por exemplo, vou chamar de autoconsciência, de você conseguir se perceber. Ok. Né? De você estar atento a você. Poxa, estou perdendo a paciência com meus filhos todos os dias. Várias vezes por dia, assim. O que está acontecendo? Né? Não tenho a menor vontade de estar com as crianças. São sinais. Estando alerta aos sinais. Né? Mas você pode buscar. O que você pode buscar? Você pode buscar psicoterapia. Né? Que é algo que ajuda bastante para a saúde emocional. Eu falo para os pais com constância, assim, qual é o tempo que você tira para você? Você precisa, pai, mãe, você precisa ter um tempo para você. Exatamente. Sabe? Precisa. Isso não eu ouço às vezes de mãe, ai, Dani, eu fui fazer minha unha, fui fazer meu cabelo, me senti tão culpada. Né? Como assim você está culpada? Porque você foi cuidar de você, porque você foi tirar um tempo para você. Entendi. Então, tirar um tempo para si é uma outra coisa super importante. Verdade, ter esse momento. Ter esse momento. De leitura, enfim, de fazer algo que seja prazeroso e que traga, né, um retorno bacana para essa mãe que é mulher, para esse pai que é um homem antes de ser o pai e mãe, né? Sim. Então, muito importante. E autoconhecimento, então... Pedir ajuda, né? Assim, pedir ajuda também. Que a gente já falou, né? Mas assim, tem que estar nessa lista. Tem que estar, assim. Você está muito estressado. Você tem alguém para pedir ajuda? Tem alguém que pode ficar com seu filho? Tem alguém que você pode deixar? Né? Porque é importante. Sozinho é difícil a beça. Agora, essa rede de apoio, ela tem que estar bem alerta também. Porque às vezes a gente está ali no dia a dia, você está vendo o que está acontecendo perto de você, e aí você vai lá e fala, me dá aqui, deixa eu dar um passeio. O que eu posso fazer? Cheguei aqui, vou arrumar a cozinha para você, enquanto... Essa rede de apoio atenta também é bem legal. É ótima, sabe? É muito bom quando a rede está atenta, né? Mas as famílias, as famílias de hoje estão tão acostumadas a viverem elas. Que você falou. Não tem mais aquela família grande, os primos. Porque assim, se eu pensar na minha infância, dificilmente, por exemplo, eu tinha as minhas duas avós, né? Então assim, minha avó não ia chegar na minha casa com a minha mãe nervosa e me dizer, não, vai ficar com ela que eu vou lavar a louça, eu vou fazer almoço. Era natural, ou a minha tia, alguém chegar e oferecer isso, estar atenta para isso. Entendi. Hoje em dia, eu vejo famílias vivendo tão elas, né, pai, mãe, filho ali o tempo inteiro. Entendi. Que a rede nem chega, a rede de apoio, às vezes os avós, né, os primos, os tios não estão nem convivendo, então eles nem sabem, porque as pessoas também estão ali começaram naquele a se fechar, e não pedem ajuda, Entendi. Não falam das suas dores, porque a gente precisa aprender a falar das dores, ligar às vezes para alguém, olha, eu preciso de ajuda, não estou dando conta. Muito bem, muito bem. E não tem aquela galera ali como era antes. Eu acho que mudou isso, as famílias estão menores. Muito bem. Agora, como lidar com a culpa parental e o perfeccionismo na criação dos filhos? Pois é, isso é difícil, né? É um tema polêmico, forte. É um tema difícil porque, assim, em geral, o perfeccionismo às vezes vem daquela mãe, daquele pai, às vezes vem da rede social. Né? Vem da rede social, o próprio mistura. Cabelo maluco, né? O cabelo maluco pra isso, né? Gente, mas olha, cada cabelo maravilhoso. É a mãe lá. Foi o máximo que eu consegui, foi fazer isso aqui. E ela começou a se comparar, né? Se compara. Ou às vezes, assim, você não vai conseguir, porque nem toda mãe tem tempo de fazer o cabelo maluco. Verdade. Às vezes aquela mãe é uma mãe solo. Ela tem ela não tem mais ninguém, ela trabalha. Chegou em casa, soube 10 horas da noite que tinha que ter esse cabelo maluco de Não, e vai entregar a criança, às vezes, por exemplo, uma criança pequena numa creche, vai entregar no integral 9 da manhã, 8 da manhã, para ela pegar no trabalho, ela vai acordar essa criança às 6 para fazer o cabelo, percebe? Entendi. Isso às vezes é essa pressão, desse né? perfeccionismo e achar, mãe né? e pai perfeitos. Perfeitos. Pais às vezes me dizendo, mas eu queria estar mais tempo com ele. Eu falo, então, vamos parar de pensar na quantidade e pensar na qualidade?
Olha que ótimo. Qual é o tempo que você de fato tem para dar para ele? Porque a criança, ela sabe, principalmente as menores, quando você tá ali, quando você não tá. Quando você tá fingindo, eu tô aqui brincando, mas eu não tô brincando. Né? Tô Em aqui geral, no elas celular, tô falam, respondendo aqui uma mensagem. né? Elas vão falar, mamãe, sai do celular, né? Elas vão falar. Então, assim, perceber a disponibilidade, assim, dedica um tempo real para o seu filho, mas que seja possível, Olha. sem ideais, porque, assim, existe aquilo que a gente tem como ideal de maternidade, de paternidade, e existe a realidade, Muito bem. né? E a gente precisa estar atento, os pais precisam estar atentos ao que é possível para eles de verdade. Entendi. Porque às vezes a gente pensa no ideal, no perfeito, que não existe, né? Vai descendo, É isso. mas o possível, né? Por exemplo, às vezes a mãe me fala assim, vou deixar ele a semana inteira sem videogame, porque... Eu falei, você vai conseguir deixar ele 5 dias sem videogame? Ou você vai ceder? Porque se em algum momento você vai ceder, Então não dá esse, não dá então essa... nem dá. Vê até onde você pode dar. Ai, mas ele fez. Eu falei, tudo bem, mas o que você... Qual é o seu limite? Porque você é um indivíduo e você tem um limite. Olha, e tem que parar para analisar isso. Para se perceber, é essa autoconsciência do perceber o que você pode de fato fazer. Muito Né? bem. Sem idealizar. E aí, e sem culpa também, né? Sem Trabalhando culpa. essa culpa o tempo todo. Todo mundo fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Acho que isso deve chegar muito lá para você. A culpa vem, né? E a culpa pode ser, né? Se a gente for falar de culpa, é complicado porque eu não posso falar de uma culpa sem falar da história daquele indivíduo. Entendi. Né? Porque existem mães que se sentem muito culpadas, existem mães que se sentem menos, né? Eu percebo mães mais culpadas do que pais. Os pais também hoje chegam culpados. Que até porque a expressão é sempre com a mãe, né? Nasce juntinho, mas pais também. Eu acho que nasce hoje, os pais já se sentem, né? O pai que tá ali, que realmente participa, às vezes ele fala, cara, eu queria poder fazer mais. Poxa, eu não tô fazendo o suficiente. Ok. E às vezes eu falo pro pai, você tá fazendo tudo que você pode, então é o suficiente. Muito bem, que bom. E que bom que eles tenham a oportunidade de ouvir isso. Sim. E às vezes, né, falta esse empurrãozinho para procurar realmente essa ajuda para entender o que está acontecendo. Sim, é importante. Às vezes, eu falo que às vezes assim, as pessoas vão procurar psicologia e orientação parental quando o caos se instalou. Já está tudo fora do lugar. E o que eu falo é, vai lá para tirar uma dúvida, marca uma sessão porque você tá com uma dúvida, pô, será que eu preciso fazer terapia? Será que eu preciso de orientação parental? Marca um encontro, vai lá para você conversar, para você entender. Para falar um pouquinho como Pra está essa falar, realidade dessa família. Exatamente. E de repente dali já começa. E aí você pega um relacionamento mais saudável para poder trabalhar, né? Porque ele já naquele caos. Porque se você pega, você não pega na fase aguda, né? A gente fala isso de escalonamento, às vezes, de atendimento. Vai ser diferente. Uma pessoa que chega muito adoecida, né? A regularidade do atendimento, a intensidade, o tempo, vai ser maior. E olha que interessante, é algo que a gente não fala muito na psicologia, a gente fala muito no exame, por exemplo, no diagnóstico de câncer. A gente fala muito sobre isso. Quando é precoce, a chance de cura aumenta. Quando você descobre uma doença no início, mais fácil o tratamento, mais suave, muitas vezes. E na psicologia é algo que a gente precisa falar mais, né? Que você chegando lá e tendo ali essa prevenção, olha que maravilha. Porque a saúde mental, né? A gente ainda tem preconceito. Você nunca vai ouvir, né? Eu falei isso outro dia, alguém dizendo assim, nossa, mas você tem uma vida tão boa, tá tudo tão bem, por que você teve câncer? Mas você vai ouvir, você tem uma vida tão boa, por que você tá deprimido? Verdade. Como se isso não fosse uma doença. Tem então, que reagir, levanta daí. anda, você tá fazendo o corpo mole. Então a gente precisa sair também desse olhar um pouco com preconceitos para conseguir entender que isso é uma doença. E se é uma doença, né? Se a gente está entendendo que, por exemplo, a depressão é uma doença, como é que eu me previno? Como é que eu cuido da minha saúde mental de forma preventiva? Muito bem. Então a gente tem que entender isso também. Não é só esse físico, gente. Não, não. Psicológico precisa de toda a atenção Psicológico, também. emocional. Muito é importante. bem. Agora, de que forma os pais podem estabelecer limites saudáveis sem prejudicar a relação com os filhos? Então, Tati, se o limite é saudável, não vai prejudicar a relação. De Não jeito nenhum, não vai. Limites colocados com coerência, com afetividade, ao contrário, eles são saudáveis. Ok. Né? O que não é saudável? É quando você quer impor sem respeito, sem afeto e desequilibrado, porque assim,
Se você, pai e mãe, tá com a sua saúde mental ruim, se você tá adoecido mentalmente, dificilmente você vai conseguir colocar um bom limite. Não vai. Porque quando você colocar, assim, você já gritou, você já colocou o limite no grito. Aí já tá todo mundo estressado. Já tá todo mundo estressado. Você já você não consegue. Esse equilíbrio, Você ser não saudável nesse quesito consegue aí. dar limite, porque assim, imagina, você chegou do trabalho, você tá num estresse altíssimo, você tá adoecido mentalmente, aí você chegou, a criança pegou e virou o prato. Acabou. Dependendo do pai, assim, não tem um autocontrole para dizer, vou respirar, porque acontece. Não. Então é importante isso, né? Esse limite. E aí vira saudável nesse quesito, né? Se você tá bem, limites são necessários para as crianças, tá? Importantíssimo para o desenvolvimento. A gente vai ter que marcar um outro programa para falar sobre isso, né? As crianças, as mães pedem muito sobre como dar limites, né? Vamos ter que fazer um especial. É isso, gente. Dar limite é importante. Sim. Feito com coerência, com afeto. Com afeto. Ele funciona. Muito bem. Agora, Daniele, que conselho você daria para pais que estão assistindo a gente nesse momento aí, que sentem dificuldade em pedir ajuda ou buscar o apoio psicológico? Pois é, Tati, isso eu reflito às vezes, né? E é algo que eu tô refletindo profissionalmente mesmo, né? Como é que a gente faz, a gente orienta as pessoas, a gente faz com que elas procurem ajuda, porque elas não procuram ajuda para a saúde mental. Acho que hoje até melhorou bastante, né? A gente teve um avanço, né? Teve, mas as pessoas ainda procuram na fase aguda. Então, assim, primeiro, porque quando você fala assim, como a pessoa pode? O que eu posso dizer para essa pessoa? Provavelmente, se ela não pede ajuda em saúde mental, ela não pede ajuda na vida, né? E isso é muito difícil, porque ela vai precisar. O que eu posso dar de conselho? Percebe, assim, eu não vou buscar ajuda psicológica. É só ajuda psicológica que você não está buscando? Provavelmente. Que outras ajudas você não pede? É você que cuida da casa o tempo todo sozinha, sem pedir ajuda, né? E às vezes diz que o outro não faz nada quando você se adianta e sai fazendo tudo sem pedir ajuda, né? Quantas vezes você, no seu dia a dia, em tarefas pequenas, você não pede ajuda, né? E está levando uma vida onde em algum momento, enquanto indivíduo, você entendeu que você tinha que seguir sozinho. Entendi. O que é incoerente, porque nós vivemos em sociedade, né? Eu preciso do cara do padeiro que faz o pão, né? Eu preciso do cara lá do mercado que repõe as mercadorias. A gente depende um dos outros. Então essa questão de sozinho. Entender que a gente vive numa sociedade. Eu sou independente. Não, assim, se nenhum serviço funcionar, você vai plantar a sua comida? Como é que vai ser isso? Né? Verdade. Parar e analisar tudo que está ao seu redor e entender que essa ajuda é importante. Portanto, tem um vídeo da PUC muito interessante de um curso que eles dão sobre comunicação não violenta que fala disso, assim, é você que colocou o asfalto, foi você que fez o combustível, você que construiu o seu carro, que te leva para os lugares, assim, a gente não está sozinho, não. Muito bem. Então, fica essa dica para quem está assistindo a gente. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Mais uma placa pra gente fazer. Sim. Daniele, o nosso bate-papo foi uma delícia. É claro que a gente não consegue aprofundar muito, né, devido ao nosso tema, mas você sempre vai ser muito bem recebida aqui pra gente trazer mais detalhes. Mas o pessoal de casa quer saber como encontrar Daniele Furtado. Vamos lá, Tati. Pode me encontrar. Eu tenho Instagram, tá? É Daniele Furtado, psicóloga. Ok, só seguir lá. Só seguir lá. Telefone, tá? DDD 21 99624 4210. Ok. É meu WhatsApp. Podem me mandar mensagem, podem falar. Eu respondo. Às vezes eu demoro porque eu estou em atendimento. Ok, mas né? fica lá. Fica lá, em geral, no final do dia eu respondo, né? Mas mandem dúvidas, façam perguntas, porque eu acho que eu gosto, né? Eu gosto dessa interação. O olho brilha. É um assunto que a gente fala, o olho brilha. E a gente sabe que isso é muito importante. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Né? A dúvida de um pode ser um paciente que já passou ali, você já cuidou, né? E já entendeu como funciona aquele caminho. E às vezes esse primeiro contato, né? Em que você faz e que pronto, você cria uma relação, você tira uma dúvida. Isso, às vezes, é uma dúvida que você precisa tirar que te alivia. Muito bem, muito bem. Muito obrigada pela sua participação, Tati. por conseguir um horário aí na agenda pra gente. E até a próxima. Até a próxima, tá? Tati. Hoje obrigada. nós estamos iniciando os programas inéditos de 2025. Eu acho que a gente começou muito bem.
Obrigada. Obrigada, Tati. Bom demais, né, gente? A gente falar sobre assuntos importantes com leveza, trazendo para você, para sua família, aquela reflexão necessária de como você está se cuidando, como você está cuidando das pessoas que você ama. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Muito Mais Saúde.